Olá, tudo bem? Eu gostaria de fazer mais uma reflexão da palavra de Deus e se encontra lá em Jeremias, capítulo 28, versículos de 1 a 10, que diz assim: No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano quarto, no quinto mês, Ananias, filho de Azur e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jaconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então respondeu Jeremias o profeta ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias o profeta: Amém. Assim faça o Senhor. Confirme o Senhor as tuas palavras com que profetizaste, e torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor, todos os exilados. Mas ouve agora esta palavra que eu falo a ti e a todo o povo para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e pestes contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta, de fato enviado do Senhor. Até o versículo 9, na verdade. Então, texto de Jeremias 28, de 1 a 9. Esse texto aqui é um texto que a gente já vai conversar um pouquinho sobre, mas eu queria trazer um pouquinho sobre os relatos de Jesus. Quando lemos os relatos da vida de Jesus, vemos que ele veio com a missão de cumprir a vontade do Pai, né? O grande amor aqui de Jesus, né, é pelo Pai. Então, em cumprir a vontade do Pai, nós vemos esse relacionamento de Jesus com Deus Pai a todo instante. Mas também Jesus, na sua missão, em amor aos pecadores, morreu pelos pecadores para que tenhamos vida. Então, amor pelo Pai e amor por nós pecadores. Jesus, ele pregou a palavra de salvação a todos, pobres, ricos, é o caso de Zaqueu, doentes, né? Nós temos tantos exemplos. Jesus não fazia acepção de pessoas. Então Jesus pregou a palavra a todos. Mas além de pregar o amor, a salvação, Jesus tem uma outra coisa marcante aí nas palavras de Jesus, que foram as advertências contra os falsos profetas. Jesus fez grandes advertências. Os grandes embates que Jesus teve foi com os religiosos da época, com os líderes da igreja. E esse embate foi grande entre Jesus e os líderes da religião. E Jesus, além de chamar muito a atenção dos religiosos da época, para de fato ouvirem a palavra de Deus, além disso, Jesus fez muitas advertências, especialmente em Mateus 24, quando ele faz as advertências ali contra os falsos profetas, né? E Jesus diz que lá em Mateus 24, né, que apareceriam falsos profetas com grandes sinais e prodígios e enganariam, se possível, até os verdadeiros cristãos. Mas os falsos profetas não são só do tempo de Jesus ou de hoje. A gente vê muitos hoje, né? Mas há muitos anos isso existe. Nós estamos aqui conversando, eu fiz a leitura sobre o texto de Jeremias. Vamos voltar então a Jeremias. Jeremias, ele era um sacerdote originário da terra
dos benjamitas. Jeremias estava em oposição às autoridades da nação naquele momento. Por conta disso, sua vida várias vezes correu até risco, né? Reis querendo matar Jeremias. Jeremias começou num tempo até de onde a nação estava adorando a Deus, mas com o tempo a nação foi se perdendo. E era a nação escolhida de Deus, era o povo de Deus, vamos dizer, a igreja de Deus naquele momento. E Jeremias, então, ele começa a ter embates, principalmente com o rei Zedequias. E por conta disso, então, tentaram até tirar a vida de Jeremias. E nesse texto que nós lemos, temos dois profetas. Além de Jeremias, tem Ananias. E Ananias era amigo do rei. E estava desafiando, Ananias nesse texto, estava desafiando Jeremias. Jeremias tinha profetizado um pouco antes que o exílio na Babilônia duraria 70 anos. E o que realmente aconteceu? Mas Ananias, amigo do rei, querendo trazer confiança ao rei, disse: Não, rei, fique tranquilo, né? Nós já estamos com um pouco de exílio, mais alguns anos, no máximo 7 anos aí. Os utensílios do templo, né, que tinham sido levados para a Babilônia, serão recuperados. E aí então, Ananias acaba desafiando Jeremias na presença de muita gente e na presença do próprio Jeremias. No versículo que se segue, o versículo 6 que nós lemos, Jeremias disse: Amém. Tomara que sim, que bom que Deus pudesse acabar com esse exílio em 7 anos. Mas não é esta a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para isso. Jeremias retrucou, né, no versículo 8, dizendo: os profetas que houve antes de mim de ti profetizaram guerra, mal e pestes. Não era comum um profeta sair profetizando paz. Poderia, mas precisava se cumprir a paz para ter a certeza de que aquele profeta estava vindo da parte de Deus. Seguindo essa profecia, Jeremias foi atacado por Ananias. Se você continuar todo o texto de Jeremias 28, você vai ver que Jeremias foi atacado por Ananias. Jeremias disse que era a resposta de Deus. E Ananias não seria aprovado por Deus, como realmente aconteceu. Depois é interessante ler lá qual foi o fim de Ananias. Jeremias dá uma lição preciosa, que não há tempo, não é tempo do antigo ou de hoje, é atemporal. Os profetas não são bajuladores de reis. E suas palavras não são partidárias. Deus também faz esse alerta parecido em Ezequiel 13. Ou seja, os falsos profetas, bajuladores de reis, eles são combatidos pela própria palavra de Deus. A lição de Jeremias é para que a igreja seja pronta a falar a palavra dele, mesmo que isso signifique que seus membros mudem suas convicções pessoais, mesmo que isso nos traga dor e perseguição, como aconteceu com Jeremias. Nós, igrejas, somos chamados a propagar o evangelho e não a defender reis. Filipenses 2,3 diz: Nada façais por partidarismo. E aqui cabe uma citação da Bíblia de Genebra, que faz uma observação. No seu comentário, diz que o partidarismo seria o orgulho competitivo por natureza e tentar elevar uma pessoa acima das outras, promovendo conflito em lugar de harmonia. No partidarismo, a gente acaba tomando lado, elevando uma pessoa, e ao invés de harmonia, a gente acaba trazendo conflito para o meio da igreja. Por isso, igreja, vamos fazer uma reflexão sobre o nosso papel. Individualmente, temos nossas preferências partidárias. Mas como igreja, especialmente aos líderes, nós temos que tomar cuidado. Porque recentemente eu gravei até um vídeo sobre Jonas. Jonas era um homem de Deus também, um profeta. Mas que não
usou a palavra de Deus em amor. Da mesma forma, nós temos também profetas atuais, homens de Deus, mas também muitos falsos profetas, que estão tomando partido e que estão desviando o foco da palavra de Deus. Então, precisamos fazer uma reflexão. A história de Ananias não acabou boa por ser um bajulador do rei. O que tenhamos humildade, nós, todos nós, para refletirmos o nosso papel e o nosso comportamento diante desse caos. Infelizmente, diante do caos, eu tenho visto palavras agressivas e pessoas não sentindo amor pela igreja, mas repúdio, raiva. Não é essa a palavra de Cristo. A palavra pesada de Cristo foi exatamente contra os próprios da igreja que não compreenderam a sua palavra. Que tenhamos equilíbrio como igreja para falar verdadeiramente do amor de Deus. A palavra de Deus é amor. Eu creio nisso. E que Deus nos abençoe.